graça e paz, povo de Deus, uma ótima sexta-feira para todos nós, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jeremias 29, vamos ler, amada palavra hoje, que Jeremias escreve uma carta aos exilados de Jerusalém, aos homens e mulheres, famílias que estavam presos na Babilônia, que foram levados pelos inimigos. Então, livro de Jeremias 29, eu coloquei 29:11, vamos um versículo, mas nós vamos ler ali do 1 até o 13, tá? Para nós entender aqui o contexto que Deus quer falar conosco, amém? Então, Amém. Vamos declarar depois o Salmo 91 e vamos orar em cima desta palavra, amém? Então, vamos louvar. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. E a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar, amados, vamos levantar a nossa mão direita e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, clamando, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, os Teus cuidados, o Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está aqui assistindo esta live, Pai. Que os Teus planos sejam realizados, sejam perfeitos na nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, orar ao Senhor, olhar para o alto e crer que os Teus planos não podem ser frustrados, Pai, na nossa vida, assim como declarou Jó. Pai amado, Pai querido, que através desta palavra os Teus filhos e filhas possam entender que o Senhor tem planos de nos dar paz e prosperidade e um futuro bom. Em nome de Jesus Cristo, guarda nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, nós de todo perigo e de todo mal. Protege as famílias de todo o ataque das trevas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém.
Vamos então lá no capítulo 29 de Jeremias. Eu quero ler um trecho aqui para vocês. Desliga a máquina, para nós entender o que a palavra de Deus está nos falando, amém? Pedi para ele desligar ali a máquina, né? Porque senão é um barulhão aqui, dá muito barulho aqui na live. Vamos ler então. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias envia de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor, deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos, artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Zafá, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o seu Deus, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportarei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Case-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor do Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, mas planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém? Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersarei e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Jeremias 29:11, o Senhor está falando para o povo que está exilado na Babilônia, o povo que foi levado para a Babilônia, o povo que perdeu família, que perdeu filho, que perdeu mulher. Esta deportação não foi algo tranquilo, não foi algo bom. O povo foi parar na Babilônia, muitas crianças, mulheres, homens, até perderam a vida nesse exílio, nesta transporte. Ocorreram danos, prejuízos, né? Até mesmo traumas. Mas o Senhor envia Jeremias, fala com Jeremias: Jeremias, envia cartas para o meu povo, mantenha meu povo informado dos planos que eu tenho para eles, que mesmo eles estando exilados na Babilônia, que eu estou cuidando da vida deles. Muitas vezes, amados, nós estamos que nem o povo de Israel. Muitas vezes Deus usou os profetas para falar com o povo de Israel, mas o povo permanecia rebelde, não queria ouvir os profetas do Senhor. Então Deus permitiu uma prova, e uma prova terrível. Eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, lugar onde agora Deus diz para eles que é para eles se casarem, terem filhos, arrumarem as suas casas, fazerem jardins, viverem a vida.
aonde eles estão, porque mesmo eles estando na Babilônia, num lugar afastado, num lugar diferente, num lugar onde há profetas, e Deus diz, não escutem esses profetas que estão só falando que vocês vão ter paz e prosperidade, né? Porque Deus estava, na verdade, querendo tratar com o povo dele. Deus estava querendo alinhar o povo dentro daquilo que ele tinha para o povo, que era andar nos caminhos do Senhor, ouvir a voz do Senhor e não rejeitar a palavra. Então, esta aprovação terrível, Deus está falando através dessa carta, ela vai durar 70 anos. Vocês vão ficar aí durante 70 anos, mas não é porque estamos passando pela prova, não é porque estamos numa verdadeira Babilônia, aonde há idolatria, aonde há todo tipo de pecado, que eu não vou prosperar, que eu não vou crescer. Deus disse, eu tenho planos de trazê-los de volta para a terra de vocês, planos de reconstruir a vida de vocês, de dar a vocês um futuro bom. Mas, meus amados, quantas e quantas vezes nós não entendemos o que Deus fala conosco, nós não entendemos o trabalhar de Deus, passamos pela prova, passamos chorando, passamos achando que Deus nos abandonou. Mas uma prova de que Deus não abandona é esse capítulo 29 de Jeremias, que mesmo o povo estando rebelde, mesmo o povo sendo levado cativo, Deus está cuidando do povo. Então o povo dava atenção aos profetas, aos falsos profetas, né? Jeremias vinha e dizia ao povo que o povo queria tratar, alinhar, ajustar o povo de Jerusalém. Mas os falsos diziam, vocês vão ter uma vida boa, vocês vão ter paz, vocês vão ter prosperidade. Amados, que nós não venhamos deixar de ouvir a voz de Deus, que nós não venhamos a sair dos caminhos do Senhor. Quando Israel foi invadido, mulheres foram levadas crianças, famílias, outros ficaram. Quem ficou com uma Jerusalém destruída, ficou com uma cidade onde as suas casas estavam destruídas, onde talvez a mãe, o filho, o pai tenha sido levado, o marido foi levado e ele ficou. Então muitos choraram, passaram por uma provação terrível. Por quê? Porque o povo de Deus estava se perdendo, ouvindo falsos profetas, estavam rejeitando a palavra do Senhor. Então Deus permitiu esta prova para que o povo viesse se ajustar, se alinhar. Mas veja que quando nós estamos passando pela prova, é porque Deus quer nos ensinar. Deus tem um propósito em todas as coisas. Não é porque você está passando por uma enfermidade que Deus te abandonou. Não é porque o seu casamento está em crise. Deus tem um propósito de nos tirar da prova aprovados, de nos ensinar coisas que no tempo da bonança, no tempo bom, nós não demos atenção à voz de Deus. E muitas vezes Deus nos leva para a prova porque tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Então, Jeremias está falando que quando completar 70 anos de vocês aí na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro bom. O que Deus queria que o povo de Deus fizesse na Babilônia? Que não ouvisse os falsos profetas, que não se entregasse à idolatria, que o povo permanecesse no centro da sua vontade, em oração, que o povo se aproximasse dele, já que em Jerusalém o povo dispersou, o povo se rebelou, não queria saber de Deus, não queria saber dos seus profetas, não queria saber do alinhamento, do ajuste, de andar conforme a palavra de Deus. Então em Jerusalém eles tinham tudo, mas não queriam saber de Deus. Agora sendo transportados diante de dificuldades, diante de perdas, de prejuízo, de muito sofrimento, o povo precisa se voltar para Deus. E Deus diz, então quando vocês clamarem a mim, vocês virão orar a mim e eu vou ouvir vocês.
Vocês vão me procurar, vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrados por você, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Há uma promessa de restauração para o povo que está lá sofrendo, com perdas, com prejuízos, sabendo que lá na terra deles, os irmãos que ficaram choram e sofrem por causa dessa destruição. Meus amados, que a gente entenda que sim, Deus ele não é mau, mas ele vai permitir, diante das nossas rebeldias, diante da nossa recusa de ouvir a ele, permitir a prova, para nos alinhar, para nos ajustar, para nos trazer de volta, para que nós venhamos a nos achegar a ele, orar, clamar, buscar a ele de todo o nosso coração. Porque às vezes Deus nos leva para a prova para saber o que tem no nosso coração, para saber aonde está Deus na nossa vida, se nós queremos realmente estar na presença dele. E Daniel, eram muito jovens, Daniel e outros jovens foram parar na Babilônia. Daniel decidiu lá montar um altar ao Senhor, continuar orando, continuar buscando, e Deus mostrou para todos lá que era com ele, assim como mostrou na vida dos demais que era com eles. Então é na hora da prova, meus amados, que Deus está conosco 100%. Não é porque estamos sendo provados, não é porque tem uma doença, porque tem um desastre, uma morte, uma perda, não é porque a nossa casa foi destruída, não é porque o inimigo está matando e está roubando e está destruindo. Às vezes Deus permite isso para que nós venhamos a nos achegar, para que nós venhamos a orar. Mas ele diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quantas e quantas vezes Deus permite que nós sejamos roubados? Quantas e quantas vezes Deus permite a enfermidade? Mas lá na frente, ele olha e enxerga, ela nem sabe os planos, ele não sabe os planos que eu tenho para ele. O que nós perdemos nem se compara ao que Deus tem para nós no futuro. O que nós perdemos é pouco perto do que Deus vai fazer. Então recebe essa palavra. Talvez você esteja passando por um tempo no vale, talvez você esteja passando por ventos, tempestades, talvez você esteja passando por dificuldades, e você ora e você não vê nada acontecer. Mas lembra que teve um povo que ficou 70 anos na prova, 70 anos tendo que buscar a Deus no meio da incredulidade. Mas lá eles receberam sonhos, eles receberam visões, eles receberam cartas de Deus, dizendo que o cuidado de Deus permanecia na vida deles, dizendo que Deus tinha planos para eles. E planos eram os melhores planos, eram planos de fazer eles prosperar e não de causar dano. Mas muitas vezes, por nós não ouvirmos a Deus, não darmos atenção à voz de Deus, Deus permite a prova para nos ensinar, para nos alinhar, para nos amadurecer. Então, amados, que nós possamos nos aproximar de Deus para saber que planos são esses. Porque os planos de Deus não serão frustrados pelo inferno. Ainda que haja prova, ainda que haja choro, ainda que haja dor, Deus, ele é Deus de restauração. Deus, ele é Deus que tem planos de nos dar futuro e esperança. Né? Não seremos destruídos completamente, porque Deus, a mão dele está sobre nós. Que você receba essa palavra aí. Eu não sei o que você está passando, mas se você está passando por um período de dificuldade, não significa que Deus te esqueceu. Significa que nesta prova que você está passando, Deus estará com você em todos os momentos. Se você clamar de todo o seu coração, ele vai ouvir e ele vai sarar você. Vai restaurar as áreas da sua vida que precisa ser restaurada. Então, recebe essa palavra, que Deus abençoe você e que ele realize todos os planos e as promessas que tem nas nossas vidas. Amém? Vamos então declarar o Salmo 91, que a gente não venha nunca acreditar, né, na voz do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo levanta profeta para profetizar o contrário, que nós não sairemos da prova, que nós não venceremos. Então, por esta palavra, é Deus que sabe os planos que ele tem para você. Então, volte a ouvir a voz de Deus, volte a orar, a buscar, né?
Volte a se aproximar de Deus, para você saber que a Bíblia diz que os planos de Deus não serão frustrados. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Pai, eu peço, cobra esta casa, essa família, esse filho, essa filha que está aqui orando conosco, com o teu sangue. Nos reveste com toda a armadura de Deus, para que nós possamos, Pai, lutar, pelejar contra as obras das trevas, contra todo o mal, Pai. E que nós possamos, meu Deus, sairmos aprovados da prova. Ainda que sejamos provados, nós seremos aprovados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com esta vida, porque ela esteja buscando mais, Pai. Buscando orar, buscando clamar, para o Senhor ouvir e tirar ela dessa prova, Pai. Para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos dar atenção à tua voz, não ignorarmos quando o Senhor falar conosco, porque é o Senhor que conhece os planos que o Senhor tem para nós, que são planos, Pai, de nos fazer prosperar, mesmo em meio à dificuldade, muitas vezes a prova, é um novo nível, é uma nova bênção, é algo novo que está chegando para a nossa vida, Pai, e nós não entendemos, nós sofremos, mas nós estamos, Pai, te buscando de todo o nosso coração, que o Senhor venha falar através dessa palavra, que a palavra seja uma palavra de esperança, que o Senhor tem planos para o futuro, planos de dar coisas melhores e maiores, que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre cada vida que aqui está, Pai. E que o teu favor venha trazer ela para um novo tempo, trazer ela para um novo período, um período de muita paz, de muita prosperidade, um período, Pai, em que o Senhor restaurará os muros, restaurará a vida, restaurará a casa, o trabalho, o casamento, Pai, em nome de Jesus, restaurará a saúde, Pai. Eu não sei qual área da vida dele, qual área da vida dela, que o inimigo está matando, roubando e destruindo, mas nós sabemos que pela tua palavra, Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante, que a nossa vida não será só de desgraça, mas sim de nós nos regozijarmos e nos alegrarmos e de testemunharmos que no tempo da prova o Senhor esteve conosco, o Senhor nos aprovou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, levanta o altar ao Senhor, levanta um altar de oração, de adoração, adora, Jó, ele não deixou de adorar e nem de glorificar a Deus no meio da prova dele, E no final de tudo isso, ele ainda disse: eu sei que os teus planos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, os planos de Deus para a nossa vida não podem ser frustrados, mas nós precisamos estar no centro da vontade dele. Mas nós vemos, que o povo mesmo desalinhado, mesmo fora da vontade de Deus, Deus não deixou de cuidar deles lá na Babilônia. Eles permaneceram sendo curados, tratados, abençoados por Deus, mesmo estando fora da cidade, fora do país deles. Eles tiveram a bênção e a ajuda de Deus. E Deus estava alinhando eles para depois trazê-los de volta, para trazer eles para um tempo de restauração. E assim é Deus conosco, não é porque estamos, desajustados, desalinhados,
A prova vem justamente para que nós voltemos para Deus. Então, que nós possamos não sair da vontade de Deus, não sair da presença de Deus, porque Ele sabe os planos que tem para nós. Se nós, né, quisermos nos rebelar, saiba que Deus, Ele nos busca, né? Ele permite a gente passar pela prova. Amém, amados? Mas Amém. que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma ótima sexta-feira. E lembra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz.